Entramos ao vivo aqui, bem-vindo. Você que vai chegando aí pelo Facebook, vai colocando aí seu nome nos comentários, falar presente aqui. E aí, só para sabermos quem está aí com a gente. Estou encaminhando aqui para o pessoal também. Se você está chegando pelo Instagram, bem-vindo, bem-vinda. Terça de crescimento, estamos juntos. E eu agradeço a sua companhia comigo para aprendermos mais da palavra de Deus. E também aprender a nos conhecer mais, porque para isso também serve a palavra de Deus. Boa noite, Isa. Boa noite, Adner. Boa noite para todos que estão chegando. Kellen, Caroline, Pedro, Rosimara, Henrique, Tati, Dani, Sandro, Andréia no Facebook. Quem mais está aí no Facebook, coloca aí como Andréia, presente, já compartilhei. Se você já compartilhou, escreve aí nos comentários, seja no Instagram ou no Facebook. Coloca aí, já compartilhei, compartilhado. Hashtag compartilhado, coloca aí, compartilha a live, terça de crescimento, e nós vamos já começar, dá mais um minutinho, nós vamos começar orando e já vamos para o nosso estudo do dia. Bem-vindo, Roberta, bem-vindo, Wilson. Uma alegria estarmos juntos, gente, uma alegria. Dona Marlene, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Falando já para você, antes de começar aqui, ontem eu dei o start, né, a lição 00 do Senhor do Tempo, né? Tô transmitindo pelo meu Instagram pessoal, tô transmitindo pelo meu Facebook, pela página do Facebook pessoal também. Então eu convido você a participar, já está gravado. Então foi uma ontem e outra lição hoje, e eu vou até dia 29, dia a dia, nós vamos estudando capítulo a capítulo, texto a texto de Eclesiastes, e vamos aprender bastante. Então eu já dei uma introdução nos 2 dias, né? E nós vamos continuar falando, ok? Então aguardo você lá. Também coloquei no YouTube, só que a qualidade do YouTube não ficou legal, porque como eu transmiti pelo meu computador, não ficou muito legal, mas também vai estar disponível. Legal, gente, vamos orar? Vamos orar para começar a nossa terça de crescimento, estudar a palavra de Deus juntos. Senhor, nós queremos te agradecer. Podemos nos reunir para ler, nos aprofundar no estudo da palavra, aprofundar em conhecer ao Senhor e também nos autoconhecer, porque a sua palavra é luz e ela revela quem tu és, mas principalmente quem nós somos. E para crescermos, Pai, nós precisamos remover, tirar, nos libertar de muitas coisas que nos travam, que nos impedem, que impedem o agir do Teu Santo Espírito, impedem da obra de Cristo crescer na nossa vida
E eu estou pedindo, nessa noite, enquanto estudamos da palavra, enquanto meditamos sobre as coisas do Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, então vamos só recapitular. Nós tivemos alguns temas, espero que você tenha feito os deveres, né? Espero que você tenha feito os deveres, e aí é fundamental você fazer diariamente ou semanalmente, no caso, os deveres para que nós possamos desenvolver juntos e você consiga absorver tudo aquilo que a gente tem ensinado e falado da palavra de Deus. Nós começamos a falar sobre as virtudes da sabedoria divina, e ao falar sobre isso, nós começamos a aprender sobre discernimento, né? Que discernimento é uma das coisas que Deus nos dá, uma ferramenta que Deus nos dá. Mas só há discernimento nas nossas vidas quando a nossa mente ela é limpa, ela é purificada. Quando a nossa mente vive um processo constante de purificação, de limpeza. Porque não tem como tomarmos ou termos o discernimento correto, de acordo com as Escrituras, se na nossa mente, no nosso coração, não se encontra a palavra da verdade. Ou se na nossa mente, no nosso coração, há muito mais coisas que não são da parte de Deus, como pensamentos, crenças, emoções e tantas outras coisas, do que aquilo que é da parte de Deus. Então nós precisamos entender, nós estamos falando sobre ter a mente de Cristo. E possuir a mente de Cristo e viver a mente de Cristo é algo que eu e você precisamos fazer todos os dias. E para nós que ainda não alcançamos a perfeição, que não temos a totalidade disso em presença na nossa vida, nós não temos 100% da mente de Cristo ativa. Nós temos Cristo em nós, mas nós não temos 100% porque ainda nós estamos em um mundo pecaminoso, um mundo caído, conforme a gente até falou no domingo. Então nós precisamos entender que nós vamos precisar constantemente passar pelo lavar da nossa mente através da palavra. Em Efésios 5, se você está anotando aí, quem está assistindo aí ao vivo, coloca aí o texto, quem for rápido aí no digitar, coloque o texto Efésios 5, 25 a 27, coloque aí nos comentários para todo mundo que está chegando ver o texto que nós vamos desenvolver um pouco mais nessa noite. Efésios 5, capítulo 5, versículo 25 até o 27. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só, Cristo se entregou por nós, para que o lavar regenerador da palavra nos limpasse, nos transformasse, nos apresentasse.
Então nós precisamos aprender que para ter uma mente como a mente de Cristo, nós precisamos ter o constante lavar da palavra de Deus sobre a nossa mente. Sim, as pessoas falam, medite para limpar a sua mente. Não está errado de uma forma genérica, não está errado. Mas medite na coisa certa. No que meditamos? Meditamos na palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz? Ela não só limpa, ela regenera. Então, o primeiro passo para termos uma mentalidade transformada é permitir, desejar, ansiar, buscar o lavar regenerador. Agora, nós precisamos entender uma coisa. A palavra, ela é poderosa. A palavra tem um poder nela de purificar o impuro, de restaurar o caído, o quebrado, de curar o doente, de sarar tudo. A palavra de Deus é poder, ela transforma. Mas por que muitas pessoas não vivem o poder transformador, regenerador, o poder de limpeza da palavra? Porque não buscam a palavra. Jesus fala: vinde a mim. Vinde a mim. Também ele fala para a mulher na beira do poço: se você beber da minha água, se você beber de mim. Agora, as pessoas muitas vezes pensam que ir a Cristo é apenas ir à igreja. As pessoas pensam que ir a Cristo é apenas cumprir um dever religioso. A pessoa pensa que por apenas entregar a sua vida a Jesus, ele já a partir daquele momento tem 100% a mente de Cristo. E isso não é uma verdade. Por quê? Porque é um processo de desenvolvimento. Como o apóstolo Paulo fala do desenvolvimento da salvação, como o apóstolo Paulo escreve que nós devemos nos despojar, nos despir do velho homem. E isso é uma prática, e prática é exercício, prática dá trabalho. Então nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, que o poder da palavra já está em nós, porque Cristo está em nós. Mas para que haja o lavar regenerador, nós temos que crer nela, e para crer nela nós temos que buscá-la. Buscar. Assim como aquela mulher buscava água no poço, foi buscar e encontrou Jesus, nós também precisamos buscar. Muitas vezes as pessoas estão indo à igreja, e nós muitas vezes estamos indo, e nós vamos ver várias pessoas indo à igreja, e elas vão dizer o seguinte: cara, eu estou indo na igreja, mas parece que nada está acontecendo na minha vida. Nada. Nada está mudando na minha vida. Eu vou no culto, eu até vou na célula, até dou meu dízimo, até faço isso, faço aquilo. A pessoa está apenas cumprindo ritos religiosos. Ela não está tendo uma vida com a palavra de Deus. Porque nós, como igreja, decidimos a começar com uma maior frequência fazer temas aonde nós vamos discorrendo capítulo a capítulo, de livro após livro da Bíblia, para que você seja exposto à palavra de Deus. Mas não adianta haver só uma exposição no domingo. É bom, mas não é o suficiente.
Você tem que se expor à palavra de Deus todos os dias. Como você tem que se expor ao sol todos os dias, como você precisa se expor aos alimentos todos os dias. Você comeu hoje? Só se você está de jejum. Mas se não está de jejum, você comeu hoje. Por quê? Porque você precisa da comida. Porque a comida vai te dar sustento. Da mesma forma a palavra. Da mesma forma a palavra. Quando cada homem, cada mulher da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, do mundo todo, compreender o poder disso aqui, de se aprofundar nisso aqui, de meditar nisso aqui, de como isso liberta a mente, de como isso lava a alma, de como isso renova, de como isso desperta. Gente, nós vamos viver e as pessoas vão viver algo incrível. Algo incrível. Por isso que nós chamamos terça de crescimento. Porque nós estamos sempre estudando a respeito da palavra, o que Jesus falou, o que os homens de Deus falaram nas Escrituras, para quê? Para crescermos mediante a direção que ela nos dá, crescer diante as coisas que nós precisamos viver. Se eu parei agora para pensar aqui um pouquinho o que eu pensei na última semana, na terça passada, eu estava de aniversário e eu pensei, olha, se eu pudesse pedir um presente para Deus, se eu pudesse pedir um presente para Deus como pastor, eu pediria ser pastor de pessoas apaixonadas por Jesus e a sua palavra. Ser pastor de pessoas apaixonadas por Jesus e a sua palavra. Porque poder de Deus fluiria, vida de Deus fluiria, milagres aconteceriam, o amor realmente existiria, haveria multiplicação de vida, de fé, de bondade, haveria crescimento orgânico. Crescimento orgânico é aquilo que acontece naturalmente. Toda a vida cristã está centrada na palavra de Deus hoje. E a palavra de Deus está centrada nele e na obra de Cristo. E na obra de Cristo. Agora, nós falamos também, lá em João 17, fala o seguinte: santifica-os, Jesus estava se referindo aos discípulos, na verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus santifica. Quer conhecer um homem santo, uma mulher santa? É uma pessoa que estuda a palavra. Porque diariamente ele está sendo exposto a o que é mais poderoso na face do mundo, mais poderoso que qualquer coisa. Eu quero me tornar santo. Bem, santidade é algo que Deus produz, mas um dos meios que Ele usa para produzir isso na nossa vida é isso que Jesus fala, através da palavra. Através da palavra. Volto a falar do Senhor do Tempo, estou falando do Senhor do Tempo. Lógico que não é uma coisa só para Seara Porto Alegre, é uma coisa mais aberta, que nós vamos começar a desenvolver mais, para abordar mais pessoas também que não são cristãs, como a gente fez o Coloque o Fim no Caos, e outro que é o objetivo de alcançar cristãos que estão mais fracos na fé e tal, e levar a palavra.
mas é fazer-nos juntos aprender mais, estudar mais. Para mim também é bom. Para mim também é bom. Pegar a Bíblia, ler mais, estudar mais, ler mais comentários bíblicos. Hoje pela manhã, aqui no meu tempo de estudo, estava com 3 Bíblias abertas, mais uns 5 comentários bíblicos e estudando. E não é um estudo apenas intelectual, é um estudo da palavra, e a palavra é viva. Então quando eu leio ela entra como água que refresca, água que tira a sujeira. O lavar regenerador do Espírito Santo é aquilo que vem e encharca o que está seco e limpa o que está sujo. Agora, quais são as barreiras que nós temos para a palavra de Deus, para as águas purificadoras que regeneram a nossa vida, a nossa alma? Quais são? Quais são os obstáculos? São esses obstáculos que impedem do fluir da palavra de Deus na nossa vida e que impedem automaticamente, por consequência disso, a formação, o desenvolvimento da mente de Cristo nas nossas vidas. Porque se a palavra de Deus é o que purifica, o que tira o que é ruim e regenera, quer dizer, pega o que está destruído, machucado, ferido e volta ele ao estado original. Perceba, aquilo que Paulo fala, ele diz, sem marca, sem ruga, sem mancha. Quer dizer, fica melhor do que antes. E aí ele fala ao propósito de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que a palavra é que gera a mente de Cristo. E é algo constante todo dia enxurrada. A palavra de Deus na nossa vida não pode ser garoa semanal. A palavra de Deus na nossa vida tem que ser enxurrada diária. Enxurrada diária. Aí, dá até para comentar isso aí, pessoal. O pastor de vez em quando se empolga e sai com umas pérolas, né? Mas a palavra de Deus na nossa vida não pode ser uma garoa semanal. Tem que ser enxurrada diária. Para quê? Para quebrar os obstáculos, para limpar tudo. Mas só vai ser se nós permitirmos. Agora, nós temos que identificar quais são os obstáculos que estão impedindo da palavra de Deus invadir o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. E muitas vezes são crenças erradas, muitas vezes são crenças limitantes, muitas vezes são ideias e ideologias antibíblicas, muitas vezes são a forma de viver da sociedade a qual nós somos criados e nós já temos o hábito de viver da mesma forma, que não vai de acordo com a palavra. Muitas vezes é o humanismo O que é o humanismo? O humanismo é o homem no primeiro lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é humanista. Deus criou o ser humano, Deus ama o ser humano, Deus morreu pelo ser humano, mas Ele não é humanista. Deus é amor. Humanismo é apenas uma forma de o homem viver para ele mesmo. E na nossa cultura hoje, nós somos influenciados filosoficamente, ideologicamente e todas as outras coisas por
humanismo e suas derivações. O humanismo vai contra a palavra de Deus, porque o humanismo coloca o homem no centro, e o homem não está no centro. Quem está no centro é Jesus. E quando o humanismo entra e está enraizado em mim, em você, mesmo que você diga, não, pastor, eu não sou humanista. Não, capaz, nem sei o que é isso, mas eu não sou. Mas o humanismo está enraizado dentro de todos nós, porque nós somos criados numa sociedade assim. E quando nós vamos para diante de Deus, nós achamos que nós precisamos fazer por merecer. Ou que Deus é obrigado a fazer algo por nós porque nós estamos fazendo alguma coisa por Ele. É uma mentalidade errada. Nada a ver com amor, com favor e graça. E muitas vezes nós não temos o fluir da vida de Deus, da palavra de Deus, porque quando nós vamos e chegamos a Deus, ou em oração, ou em estudo da palavra, leitura da palavra, nós falamos com Deus, nos conectamos com Deus através de Jesus, lemos a palavra, mas com a mentalidade errada. Errada. Como aquela mulher na beira do poço, ela fala, Senhor, como tu vai tirar da água se tu não tem? Ela está dizendo, eu tenho para te dar. Eu tenho água para te dar, tu não tem de onde tirar. E muitas vezes quando nós lemos a palavra, nós pensamos, Senhor, como tu vai fazer isso? Não, eu sei como fazer. E aí, por causa dessa mentalidade, dessa cultura que nós somos criados, nós acabamos relativizando o que é impossível de ser relativizado, que é a palavra de Deus. Não tem como relativizar algo que é 100% verdade. Não tem como relativizar algo que é 100% fato. Fatos são impossíveis de serem relativizados. Então eu faço um desafio para você, meu amigo, minha amiga, para você que é nossa ovelha na Seara Porto Alegre, para você que está caminhando conosco há pouco tempo ou há muito tempo, assuma um compromisso de deixar que as águas de Deus, que é a água da palavra, que a palavra lave a sua alma, a sua mente, o seu coração, o seu ser por completo e transforme a sua vida. Tá, pastor, mas me explica como eu posso fazer isso? O Senhor está dizendo que eu preciso ler a Bíblia, que eu preciso estudar, que eu preciso deixar, mas como eu vou fazer isso? Vou dar passos práticos para você. Vou dar passos práticos. Quer anotar aí? Quer anotar aí? Se alguém puder escrever nos comentários, tanto no Instagram quanto no Facebook, para ficar já aí registrado nos comentários, eu agradeço aquilo que eu vou estar citando. Como eu faço para beber dessa água e deixar essa água entrar, essa enxurrada entrar em mim? Leia diariamente as Escrituras. Leia diariamente as Escrituras. Coloque aí, ponto 1. Leia diariamente as Escrituras. Ponto 2. Estude minuciosamente, no detalhe da vírgula, as Escrituras. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar, ponto a ponto, versículo a versículo, palavra por palavra. Estudar. Terceiro,
estudar temas relacionados na Bíblia, para entender as coisas com uma maior clareza e de uma forma mais aberta. Então eu vou pegar um tema e vou estudar ele. Eu tenho que estudar a Bíblia versículo a versículo, mas também eu tenho que estudar a Bíblia numa visão mais clara, mais abrangente, então por temas. Meditar na palavra. Quarto, meditar na palavra. Como eu medito na palavra? Como eu faço meditação nas Escrituras? Como eu faço a meditação das Escrituras? Tá anotando aí, gente? Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes quando aqui em casa, né, se você não sabe, nós temos funções, né? A gente tem funções aqui. Eu não ajudo a pastora, né? Cada um tem a sua função de organização da casa e tal. E a minha função, uma das minhas funções é lavar louça, guardar louça, secar louça. E quase sempre eu vou lavar louça escutando alguma coisa. Mas muitas vezes quando eu não estou fazendo isso, eu começo a pensar naquilo que eu li. E tem vezes, queridos, que ao meditar lavando a louça no que eu li, a presença de Deus é tão agradável, tão real, mas tão poderosa, que não tem como não chorar. Só de ficar pensando, porque tu começa a lembrar do texto, da palavra que tu leu, e tu começa a fazer uma introspecção daquele texto para a sua vida, e você começa a ver o amor de Deus, o agir de Deus, ou o falar de Deus, e aquilo vai trazendo algo, de dentro para fora, vai acontecendo algo, E, por último, examinar a palavra de Deus com os outros crentes. O que nós fazemos nas células, o que nós fazemos de uma maneira mais limitada aqui na terça-feira. Nós precisamos aprender com as Escrituras. E lógico, tentar ao máximo memorizar e falar sobre ela. Se você está com a Bíblia aí, vamos continuar. O quinto ponto é examinar, isso mesmo, obrigado Roberta, aí no Instagram colocou para nós, é examinar a palavra com outros crentes. Perfeito. Tiago 3,17. Tiago 3,17. Já chegamos no metade da nossa terça de crescimento. Obrigado, Andréa, por colocar aí no Facebook. Muito obrigado. Tiago 3,17. Fala o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A primeira coisa, a palavra de Deus produz sabedoria, e a sabedoria é pura. A sabedoria é pura. O que é puro é semelhante a Cristo.
O que não é puro não é semelhante a Cristo. Não pode haver falsificação no reino de Deus. Não pode haver falsificação no reino de Deus. Agora, é gerada pureza. Cada virtude é gerada em nós. Por quê? Para que nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. E aqui Tiago fala: olha, vocês busquem a sabedoria, e a sabedoria vem lá do alto. E a sabedoria que vem lá do alto, primeiramente, é pura. Pureza. Por quê? Porque a mente carnal, a mente que não é a mente governada pelo Espírito, a mente que está sendo dia a dia transformada por Jesus, ela vai pender para as coisas carnais. E as coisas carnais produzem impureza. Se apegam às impurezas. Eu quero que você entenda que aqui nós não estamos dizendo que o puro é bom e o impuro não é bom. Estou falando de pessoa. Nós estamos dizendo que aquele que caminha com Cristo se torna e se tornará cada dia mais puro. Porque é impossível andar na luz e continuar nas trevas. Não tem a ver o quanto nós somos bons ou o quanto nós fazemos as coisas. Tem a ver o quanto nós estamos querendo, ansiando e permitindo que a palavra de Deus se torne uma realidade fiel nas nossas vidas. Agora, assim como a mente de Cristo tem características como ser pura, da mesma forma Satanás tenta distorcer todas as características de Cristo na vida de uma pessoa, do ser humano. E para cada virtude de Cristo há uma distorção da parte de Satanás. A pureza tem a impureza. Agora, nós temos que entender que Satanás, o maligno, o inimigo das nossas almas, ele joga um jogo sujo. Ele tem o oposto e ele tem a distorção, que é para confundir. O oposto do puro é o luxurioso, né? Luxurioso, né? Luxurioso não tem a ver de luxo, tá, gente? Muitas pessoas pensam que luxurioso tem a ver com luxo, e aí falam, um cristão não pode viver no luxo. Não. Luxurioso tem a ver com impureza. Ok? Tem a ver com impureza na questão carnal. Tá ok? Agora, o que acontece? Satanás muitas vezes vê os cristãos na igreja buscando, querendo, ansiando, e ele não consegue muitas vezes trazer o camarada que chegou a Cristo novamente para a impureza totalmente, para a luxúria totalmente. Aí tem a religião. E ele usa da religião para manipular a consciência das pessoas, para que elas achem que estão caminhando em pureza, mas não estão. E aí os famosos puritanos. Não os puritanos históricos, tá, gente? Tem os puritanos da história da igreja cristã, uma outra coisa. Os puritanos aqui, a gente está se referindo aos beatos, aqueles que se acham os santos, semideuses. Porque toda vez que uma pessoa se acha pura aos seus próprios olhos, ela não está vivendo a pureza de Cristo. Ela está vivendo a pureza conforme as suas vontades, aos seus desejos. É uma pureza para se autossatisfazer, e a pureza que assim existe não é a virtude de Cristo. Então todo aquele
que é puro aos seus próprios olhos, que é um puritano, ele está vivendo uma distorção da virtude de Cristo. E isso revela que a mente de Cristo não está em progresso, não está se desenvolvendo de forma saudável na vida dele. Por isso que eu bato tanto, gente, por isso que muitas vezes vocês me veem, eu sei que de vez em quando eu sou até chato, eu bato tanto em não sermos religiosos, que não somos uma religião. Por quê? Porque toda a consequência da religião é uma distorção do Evangelho. A religião produz uma distorção do Evangelho. Depois fala lá uma outra virtude, pacífico. O oposto de pacífico é briguento. Agora, qual é a distorção? É o cara transigente. Tem gente que não é brigão, mas ama ver o circo pegar fogo. É aquele que larga o fósforo na madeira seca e sai correndo. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Isso não é o Evangelho. Não é a mente de Cristo. Não é nada disso. Quem está entendendo aí, coloca um joinha. Coloca um joinha. Você que está comigo no Instagram, você que está comigo no Facebook, coloca um joinha aí, por favor. Se está entendendo. Se tiver alguma dúvida, já pode ir lançando nos comentários, tá, gente? Porque nós estamos indo já pro último terço da nossa terça de crescimento aí. E se você tiver alguma dúvida, coloque aí. O moderado, que é o que fala ali, o oposto dele é o áspero. É o áspero. Agora, a distorção é o negligente. Moderado aqui na Bíblia quer dizer também que é imparcial, né? Existe uma grande diferença entre ser negligente e imparcial. Imparcial é: eu sei que tem situações que eu não posso, que eu não devo tomar partido, eu não devo ser partidarista. E aí o camarada religioso, ele usa isso, eu não preciso então fazer nada. Ele usa isso para ser negligente. Ele usa isso para dizer, não vou me envolver. A geração de César sempre lava as mãos. Sempre lava as mãos. Outra virtude de Cristo, ser tratável. O oposto é ser intratável. E a distorção é o adulador. É o adulador. Já viu criança quando faz uma coisa errada? Sempre elogia pai e mãe, sempre elogia as pessoas, sempre faz alguma coisa para agradar, porque sabe que o erro dele vai ser descoberto. O adulador, ele não... Isso, obrigado, Roberta. Pilatos, geração de Pilatos. Isso mesmo, confundi só os governantes. O adulador, ele não se arrepende do erro que fez. Ele não é tratável. Ele não quer passar pela correção, então ele bajula, ele elogia.
ele serve. E, gente, nós temos que ser assim muito abertos para a palavra de Deus, para ver se realmente não tem alguma distorção na gente. Esse momento não é um momento da gente olhar para a pessoa do lado, pensar no pessoal da célula, né? É o tempo da gente se analisar. As escrituras são para a gente se analisar. Depois fala misericordioso, né? O oposto disso é aquele que não tem misericórdia. E a distorção é o indulgente. O que é o indulgente? Aquele que dá apenas porque quer algum benefício, ajuda porque tem interesses. As indulgências na história da igreja primitiva, não, da igreja da Idade Média, as pessoas faziam contribuições, benfeitorias, porque elas queriam receber alguma coisa. A indulgência era para isso. E tem pessoas muitas vezes estão nas igrejas, muitas vezes nós, eu e você, estamos lá servindo a Deus, mas temos algumas distorções inclusive nisso. E tem pessoas, eu vou falar aqui do dízimo, tem pessoas que dizimam por indulgência, falando, não, eu preciso dar para receber, e não é assim. Dízimo é gratidão, dízimo é consciência, dízimo é obediência. Claro que Deus recompensa, claro que Deus abençoa, claro, porque Ele cumpre a palavra dEle. Mas Ele não é obrigado a nada. Aí fala daquela questão da mentalidade humanista. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu estou no centro, então se eu dou, eu tenho retorno. Então, nós precisamos ter isso bem claro. Depois, frutífero, o oposto é aquele que não dá fruto, estéril. E a distorção disso é obcecado. Quem é obcecado por algo, por produzir algo, na realidade está tentando produzir algo que ele não tem a capacidade, não tem a vida para produzir. Pessoas confundem obstinado, desejar intensamente algo, como obcecado. Obcecado é aquele que ele perdeu o senso da realidade. Depois, outra característica, virtude de Cristo, é ser firme. Cristo sempre foi firme na palavra dele. O oposto disso é indeciso e a distorção disso é inflexível. Gente, principalmente os cristãos mais velhos, aqui entra um pouquinho da parte do legalismo. Tudo isso aqui envolve legalismo. Mas nós temos que cuidar para não nos tornar legalistas. Nós temos que ser firmes sim com a verdade, com a palavra de Deus. Mas existe uma diferença entre firmeza e legalismo. Então nós precisamos cuidar muito. Isso, gente, eu estou falando aqui essas coisas, está me vindo tanto exemplo na mente, mas nosso tempo é tão curto, nós temos mais 12 minutos de live de terça de crescimento, mas nós temos que cuidar isso. Nós somos firmes, mas flexíveis. Nós somos firmes, mas flexíveis. Uma virtude de Cristo, sincero, o oposto mentiroso e a distorção brutal. Tem gente que usa a desculpa, eu sou sincero, mas na realidade é só desculpa para ser brutal. Eu já fui ofendido em nome da sinceridade de uma outra pessoa, de uma não, de várias. E eu creio que você também, isso vai acontecer, as pessoas vão fazer isso.
E isso não diz a respeito de nós, diz a respeito deles. Mas nós temos que analisar a nossa vida, se nós também, em alguns momentos, não usamos a sinceridade para praticar a brutalidade com as nossas palavras. Então nós precisamos entender isso claramente sobre as nossas vidas. Gente, Jesus é o padrão, Ele nos ensina, Ele nos mostra. Roberta perguntou aqui, ficar dando lição de moral é igual ao legalismo? Depende da situação. Se é simplesmente para dar lição de moral, sim, da parte de um cristão. Se é para ajudar e nós mostramos a moral, não damos uma lição de moral, mas mostramos a moral, não. Então vai muito da motivação também. Porque o legalismo, ele é o seguinte: você errou, eu me acho melhor que você e eu estou dizendo para você, eu estou sendo sincero para você, porque você está errado. Não. A correção sempre tem que ser para a transformação. Se nós vamos dar uma lição de moral, entre aspas aqui, ok? A lição tem que ter um objetivo. Lição por lição, sim, é legalismo. Sim. Exatamente, Andréa. Brutal poderia ser cruel, sim. Brutal, cruel, exatamente isso. Então, Cristo é o nosso padrão. Jesus é a definição das virtudes. Por isso, em Hebreus fala que nós precisamos fixar os nossos olhos nele. Fixar os nossos olhos nele. Jesus foi puro, é puro. Jesus foi pacífico em terra e ele é pacífico. Cada virtude disso, nós vamos vendo que Jesus foi tudo isso. Tudo isso. Gente, deixa eu ir para as perguntas, senão não vai dar tempo. Pastor, explica. Vou botar aqui. Pastor, explica como se distingue essas virtudes. Tem algumas que são visíveis, mas outras não muito? Beleza. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essas virtudes são claras em Cristo, ok? Então, por ser claras em Cristo, deixa eu baixar aqui, perfeito. Por serem claras em Cristo, nós olhamos para Cristo. Dependendo do nível da jornada que nós estamos, nós não vamos conseguir identificá-las na nossa vida de uma forma tão clara no presente momento. Mas quando nós estamos olhando para Cristo, firmados na palavra de Cristo, estamos avançando em Cristo, aí eu e você vamos ir passo a passo, aprendendo, avançando, absorvendo e vendo essas virtudes também se tornando uma realidade na nossa vida. E as pessoas vão vendo. Por isso que lá na igreja primitiva, as pessoas foram chamadas de cristãos pela primeira vez. Cristãos não foi um termo que Jesus deu. Cristãos foi um termo que uma comunidade, uma cidade deu. Porque eles olhavam para aquelas pessoas e falavam: olha, vocês vivem como Jesus e vocês vivem como os ensinamentos de Jesus. Vocês são pequenos cristos. E isso acontece pela obra do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Obra do Espírito Santo, palavra de Deus. O lavar regenerador do Espírito Santo é através da palavra de Deus na nossa vida. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta?
Coloque aí nos comentários ou no ponto de interrogação. Não sei se eu respondi, Henrique. Pessoal do Facebook, alguma dúvida? Roberta, já que tu falou que vai fazer um resumo, faz um resumo e me manda depois, e aí, quem sabe, eu já encaminho pro pessoal também. Aí vai ser, aí a gente vai ficar top, aí nós vamos ir para um outro nível. Aí nós vamos para um outro nível. Aí nós vamos para um outro nível. Beleza, gente? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, eu vou ir orando e nós vamos encerrando por hoje. Eu estou fazendo as lives do Senhor do Tempo às 11 da manhã, mas eu sei que é um horário bem difícil, poucas pessoas conseguem entrar, mas é o horário que fica mais tranquilo para mim fazer. Então, se você não conseguir acessar esse horário, tudo bem, mas assista a gravação depois, tá bom? A Andréa perguntou sobre quando Jesus entrou no templo e expulsou as pessoas e derrubou as mesas dos cambistas. Se ele ficou brabo ou assim mesmo ele conseguiu ser pacífico. Bem, ele continuou sendo pacífico. Ele teve ali que o pessoal brinca que é uma ira santa. E aí a gente tem que entender alguma coisa. Irar não é pecar, ok? Quando nós nos iramos, nós não pecamos. Nós pecamos quando nós agimos pela ira. E o que Jesus fez ali foi cumprir as Escrituras, porque no Antigo Testamento havia uma promessa que o zelo da sua casa o consumiria. Então ele foi lá para fazer justiça divina. Justiça divina, foi o que ele fez ali. Foi o que ele fez ali. Não sei se ficou claro, qualquer dúvida pode me chamar depois. Beleza, queridos? Vamos orar para encerrar? Obrigado por você estar comigo até agora. Nossas aulas têm sido muito boas. Eu não sei se você tem conseguido absorver, mas eu, ao estudar e passar o conteúdo para vocês aqui nas terças de crescimento, eu tenho crescido muito, muito mesmo. Muito mesmo. Eu agradeço a Deus o privilégio de ensinar a palavra dele. Gente, é um privilégio. É um privilégio, é uma honra. É uma honra. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor tem estado conosco. A sua palavra manifesta a sua vontade. A sua palavra é a sua verdade. E nós, Pai, te agradecemos por isso. Amado Espírito Santo, eu peço sobre a vida de cada um daqueles que são teus discípulos aqui na Seara Porto Alegre. Jesus, faça-nos ser do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, apaixonado por Ti e pela Sua palavra. Que nós sejamos um povo temente ao Senhor e que estuda e obedece a Sua palavra, para que se cumpra a promessa de vivermos a vida em abundância, de vivermos o reino aqui e de ajudarmos e vermos a obra do Senhor crescendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós oramos dessa forma e que cada um de nós tenha a mente de Cristo, desenvolva a mente de Cristo para viver e sempre viver totalmente para Cristo. Nós oramos dessa forma em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe você. Obrigado. Uma boa noite. Deus seja com todos.